Arthur, um homem acostumado ao luxo, mal acreditou quando acordou na chácara modesta de Zé Bento, que arriscou a própria vida para salvá-lo de um acidente. Ainda tonto, presenciou o casal gastar os últimos remédios e provisões para mantê-lo vivo, sem imaginar que seu salvador estava prestes a perder tudo por um projeto milionário. Quando Arthur percebeu o tamanho daquele sacrifício, sentiu o coração apertar e não conseguiu dizer uma só palavra. Arthur Medeiros agarrou o volante com força, tentando a todo custo manter o carro na pista enquanto a chuva torrencial turvava sua visão. Os relâmpagos iluminavam por frações de segundo as margens da estrada estreita, revelando penhascos ameaçadores e árvores retorcidas pela ventania. A cada clarão, seu coração disparava com a sensação de perigo iminente. O vento, furioso, sacudia a lataria do veículo e insistia em empurrá-lo para fora do asfalto encharcado. Era tarde da noite na Chapada Diamantina, e Arthur seguia viagem com a cabeça cheia de preocupações. Precisava chegar a uma reunião importante na manhã seguinte, que poderia definir o rumo de um novo empreendimento de luxo da sua empresa, a Medeiros Incorp. Para ele, era inconcebível atrasar-se. Sem essa reunião, um projeto multimilionário poderia desandar. Na pressa de cumprir o horário, ignorara a previsão de tempestade, julgando que seu carro potente e blindado bastaria para encarar o dilúvio que anunciavam. O limpador de para-brisa trabalhava freneticamente, mas era quase inútil. Em certos momentos, Arthur só enxergava um borrão cinzento à frente. Ainda assim, tentou ligar o rádio para se distrair, mas encontrou apenas estática e transmissões, interrompidas de notícias locais sobre estradas alagadas. Inquieto, checou rapidamente o celular na esperança de falar com um dos diretores da empresa. Sem sinal, sentia-se isolado num canto remoto do mundo quando estava acostumado a ter tudo ao alcance de um toque. Droga, murmurou, acelerando ainda mais, como se pudesse fugir daquela ansiedade. Sem querer, apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Um trovão ribombou, fazendo-o saltar no assento. Os faróis iluminavam uma curva fechada adiante, o asfalto transformado num lençol de água. Arthur hesitou por um segundo, tempo suficiente para perder o controle. As rodas dianteiras aquaplanaram. Ele pisou no freio, mas o carro derrapou e arrastando-se lateralmente rumo ao guardrail. O som do metal retorcendo foi estridente. O veículo embateu contra a proteção e, após uma sequência de solavancos desesperadores, capotou rumo à encosta. Tudo pareceu girar ao redor de Arthur. Vidros se estilhaçaram e ele sentiu o impacto dolorido do cinto travando em seu peito, impedindo-o de ser lançado para fora. Um clarão ofuscante atravessou seus olhos, seguido pelo apagão. Quando recobrou os sentidos, estava de cabeça para baixo, preso no banco, com o ar impregnado pelo cheiro acre de gasolina. Pingos de chuva escorriam pelo vidro quebrado, e a lataria emitia estalos ocasionais, como se a qualquer momento fosse ceder. Arthur tateou pelos bolsos em busca do celular. Encontrou-o, mas a tela estava rachada e o aparelho sequer ligava. Desesperado, tentou soltar o cinto. A fivela estava emperrada, forçando-o a se contorcer em meio a ferros amassados. A escuridão lá fora era quase total, exceto pelos relâmpagos que continuavam a riscar o céu. O barulho da chuva inundava seus ouvidos, tornando impossível distinguir qualquer outro som que não fosse o de sua própria respiração ofegante. Um gosto de sangue tomou sua boca, fruto de um corte no lábio ou talvez em outro lugar do rosto que ainda não identificara. Então, entre o estrondo de um trovão e outro, uma lanterna brilhou por entre a vegetação rasteira ao redor. Arthur piscou várias vezes, sem saber se era alucinação ou se realmente alguém se aproximava. Mas o facho de luz permaneceu, firme,
dançando entre os destroços, até que uma voz grave o chamou. "Tá vivo aí, moço? Consegue me ouvir?" Arthur tentou responder, mas apenas um som rouco saiu da sua garganta. O feixe de luz se aproximou mais, e ele viu a silhueta de um homem de chapéu simples, roupas encharcadas, carregando uma espingarda na mão direita e a lanterna na esquerda. Mesmo envolto na penumbra, era possível enxergar a expressão de preocupação no rosto daquele desconhecido. O homem largou a espingarda no chão para, com muito cuidado, forçar a porta retorcida. Após algumas tentativas, conseguiu abri-la o suficiente para entrar com o tronco e alcançar o cinto de segurança. Com uma faca presa à cintura, cortou a faixa que prendia Arthur, livrando-o enfim daquele aperto. O próprio Arthur tentou sair, mas suas pernas estavam presas e ele gemeu de dor ao sentir o impacto do movimento. "Marta, vem cá, rápido!" gritou o homem, dirigindo-se a alguém que esperava mais atrás. No interior da casa, Arthur ouvia tudo atentamente, espiando pela fresta de uma das janelas. O estômago revirava ao ver Leandro ali, com a mesma postura profissional que ele conhecia dos corredores da Medeiros Incorp. Precisava se manter fora de vista. Se Leandro o reconhecesse, a situação ficaria ainda mais embaraçosa. Marta não escondeu a desconfiança. Por que tanta pressa em negociar uma terra que a gente não anunciou à venda? Leandro controlou a expressão, como se cada resposta fosse previamente ensaiada. A empresa quer garantir que tudo seja feito de forma limpa, dentro da lei. Acreditamos que essa chácara tenha importância estratégica para o empreendimento. No fim, todos se beneficiam. A região terá mais turismo, mais empregos. Zé Bento interrompeu, firme. Turistas, empregos e quem mora aqui há gerações, como fica? Leandro ergueu a sobrancelha, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Haverá compensação, senhor. Uma indenização justa. E se o senhor se recusar a colaborar, bem, a gente torce para que não seja preciso um processo de desapropriação. As últimas palavras soaram como uma ameaça sutil. Um calafrio passou por Marta, mas ela se manteve firme. Apesar do medo, conhecia bem a importância da terra para a família. "Não vamos assinar nada agora", retrucou, categórica. "Se quiser, deixe seu contato e a gente decide depois." Leandro respirou fundo, olhando de relance para a casa, como se suspeitasse que houvesse alguém ali. Virou-se novamente para Zé Bento. "Certo. Mas quanto mais rápido resolvermos, melhor para todo mundo. Talvez possamos evitar complicações." Ele mexeu no bolso, pegou um cartão de visita e ofereceu a Zé Bento, que não estendeu a mão. Marta, para não deixar a situação ainda mais constrangedora, pegou o cartão, mas sem um pingo de entusiasmo. "Eu sei que este lugar é importante para vocês, mas também sei que a empresa tem planos grandes. Se quiserem um acordo amigável, estamos dispostos. Só não digam depois que eu não avisei." No interior da casa, Arthur sentia o suor escorrer pelas têmporas. Tinha vontade de sair e enfrentar Leandro, dizendo para recuar, mas sabia que seria um choque para Zé Bento e Marta descobrir que, na verdade, ele era o presidente, ou próximo disso, daquela empresa. E que ainda por cima estava ali, no sofá deles, se fazendo de simples acidentado. Leandro guardou os papéis numa pasta. Seus olhos percorreram o terreno, notando pegadas, marcas de botas e outras que não combinavam com o tamanho do sapato de Zé Bento nem de Marta. "Tem alguém mais morando aqui com vocês?" Marta franziu as sobrancelhas, respondendo sem se alterar. "Temos parentes, amigos que passam. É normal nesse meio rural." Leandro deu um sorriso seco, balançando a cabeça como se desconsiderasse a resposta. "Pois bem, vou seguir para outras propriedades. Se precisarem, liguem, mas fiquem sabendo que o prazo não é muito longo." Com isso, caminhou de volta ao carro,
ligou-lhe o motor e, depois de manobrar na lama, partiu. O barulho do motor foi sumindo na estrada e o silêncio se abateu no terreiro. Zé Bento continuou encarando a poeira por algum tempo. E Marta segurava o cartão entre os dedos, olhando para ele como se fosse um inseto indesejado. Dentro de casa, Arthur tentava controlar a respiração. O alívio pela partida de Leandro era imediato, mas o medo das consequências se misturava ao arrependimento por não ter impedido aquele encontro. Com o coração ainda acelerado, aproximou-se da janela e viu Zé Bento guardar o facão e se virar, mirando a casa. Havia algo diferente na expressão dele. Não era apenas a desconfiança contra Leandro, era também uma interrogação sobre o próprio Arthur. E de fato, quando Arthur decidiu finalmente sair para o terreiro, encontrou um Zé Bento calado, com o senho franzido. Marta estava recolhendo os papéis que Leandro deixara espalhados sobre uma caixa velha. A atmosfera era pesada. Arthur quis dizer algo para romper o silêncio, mas as palavras falharam. "Quem era?" perguntou ele, fingindo ignorância. "Algum vendedor?" Marta estreitou os olhos. "Alguém da tal Medeiros Incorp veio falar de compra de terra e desapropriação." Arthur fingiu surpresa, mas seu rosto não conseguia esconder o nervosismo. "Isso é sério mesmo?" Zé Bento, sem se virar, perguntou num tom mais duro do que o habitual. "Você tá estranho, Arthur. Desde que chegou, anda preocupado demais com essas histórias de terra e de empresa. Tá me escondendo alguma coisa?" Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Arthur engoliu seco, percebendo que talvez não tivesse mais como manter tudo em segredo por muito tempo. O clima de apreensão se tornou palpável, e Marta, com o cartão ainda na mão, olhava a Arthur de esguelha, desconfiada e um tanto magoada, embora não entendesse o porquê. Zé Bento virou-se, encarando-o com firmeza, como se enxergasse por trás de cada disfarce. Sem rodeios, disparou a pergunta que, naquele instante, soou quase como uma sentença. "Você sabe mais do que está dizendo, não sabe?" Arthur ficou imóvel por alguns segundos, sentindo a garganta fechar, enquanto Zé Bento o observava com intensidade. A pergunta, "Você sabe mais do que está dizendo, não sabe?" ecoava na sala, e o silêncio parecia tornar o ambiente sufocante. Marta, que até então segurava o cartão deixado pelo tal Leandro, manteve o olhar fixo em Arthur, aguardando uma explicação. O calor do final da tarde tornava o ar pesado, e apenas o som dos insetos lá fora preenchia o vazio que se instalara entre eles. Ele respirou fundo, revirando na mente todas as possibilidades. Até aquele instante, Arthur acreditara que poderia ganhar tempo ou encontrar um modo de suavizar a verdade. Mas diante da insistência de Zé Bento, percebeu que não havia mais como adiar. Em parte, sentia um estranho alívio por não precisar fingir. Por outro lado, temia a reação do casal ao descobrir que, na prática, estavam abrigando o responsável pelo possível despejo de suas terras. Começou com a voz baixa. "Eu não sou apenas um executivo comum. Sou o Arthur Medeiros, dono da Medeiros Incorp, a empresa que quer comprar ou desapropriar parte dessas terras." "Ela é minha." Marta recuou um passo, como se levasse um choque elétrico. O cartão de visita escorregou de sua mão, caindo no chão de cimento. Zé Bento ficou alguns instantes sem reagir, os olhos semicerrados, até que seu rosto se contraiu numa expressão de incredulidade misturada à raiva. "Mas o quê?" Ele ergueu a voz, sem gritar, mas firme. "Quer dizer que você é o chefe daquela gente que vem ameaçando todo mundo por aqui?" Arthur tentou aproximar-se, levantando a mão boa em um gesto de apelo. "Não é exatamente assim. Eu não sabia que essas terras incluíam a sua chácara. Meu acidente foi uma coincidência."
Eu juro. Quando descobri que vocês poderiam ser afetados, não sabia como contar. Coincidência? Marta repetiu, a voz trêmula. Desde o começo, quando te encontramos, você já devia imaginar que o empreendimento era neste lugar, não? Arthur se explicou como pôde, assumindo que, de fato, ouvira rumores ao telefone, mas negava ter arquitetado aparecer ali de propósito. Descreveu a viagem que fizera para uma reunião, o acidente, a tempestade. Lembrou-se de como Zé Bento o salvara das ferragens e de como Marta cuidara dos seus ferimentos, sem cobrar nada. Tudo aquilo doía em sua consciência. Zé Bento deu alguns passos para o lado, tirando o chapéu e apertando-o nas mãos. Eu te salvei, a gente te abrigou. E agora descobrimos que você é o responsável por esse projeto que pode tirar nossa terra, nossa história. É o meu negócio. Arthur tentou falar, engolindo o sabor amargo das próprias palavras. Eu comecei esse projeto como uma oportunidade de lucro e crescimento para a região. Não esperava que fosse resultar em ameaças ou desapropriações forçadas. Acredite, não era minha intenção prejudicar ninguém. Marta cruzou os braços, balançando a cabeça em negação. Você acha mesmo que faz sentido uma empresa grande querendo construir um resort de luxo por aqui, num lugar que mal tem estrada direito, e acha que isso não ia ferir quem vive da terra? Arthur abaixou a cabeça. Suas convicções de antes pareciam tão fracas agora, diante da realidade daquela família. Lembrava-se das apresentações de PowerPoint, dos termos pomposos sobre desenvolvimento sustentável, enquanto, na prática, gente como Zé Bento e Marta poderia perder a casa sem ter a quem recorrer. Zé Bento inspirou, ainda abalado, e encarou Arthur novamente. E por que você não contou antes? Poderia ter sido honesto, ao menos para a gente entender o que estava acontecendo. Eu tive medo, confessou. Medo que me expulsassem daqui ou que me odiassem, com razão, e eu não estava em condições de ir embora depois do acidente. Marta desviou o olhar, lacrimejante. O sentimento de traição era evidente em seu rosto, como se ela tivesse acolhido um lobo em pele, de cordeiro. Então, além de tudo, a gente te deu cuidado. Pensou que fosse só um acidentado precisando de ajuda. E você estava ligado exatamente a quem ameaça nossas terras. Arthur assentiu, sem ter como se defender. A verdade era dura e simples. Ele os enganara por omissão. O silêncio se estendeu, pesado. Do lado de fora, alguns galos cantavam, como se sentissem a tensão no ar. Finalmente, Zé Bento voltou a falar, com uma calma que beirava a resignação. Pelo menos agora a gente sabe, mas não se engane, Arthur. Se a sua empresa tentar tirar a gente daqui, vamos lutar até o fim. Ele pensou em retrucar, que estava do lado deles, mas sabia que precisaria fazer muito mais do que palavras para provar isso. Então, apenas meneou a cabeça, se esforçando para manter a voz firme. Eu entendo, e vou tentar fazer o que puder para impedir que usem métodos sujos, porque está acontecendo algo errado, Zé Bento. Pior do que eu imaginava. Uma pontada de curiosidade surgiu no olhar do fazendeiro. Como assim pior? Arthur pigarreou, recordando alguns telefonemas recentes e trocas de mensagens com diretores mais agressivos. Há um diretor poderoso dentro da Medeiros, Incorp, Eduardo Falcão. Ele é ambicioso, quer resultado rápido e não liga se, para isso, precisa usar ameaças ou subornos. Eu suspeito que ele esteja por trás das pressões mais violentas, como aquelas visitas noturnas de pessoas rondando as chácaras. Zé Bento bufou. Então, além de quererem comprar ou desapropriar a terra, podem estar intimidando o povo? Acho que sim, admitiu Arthur. Não foi isso que combinamos no início, mas quando vi a mensagem onde Falcão falava em métodos práticos, percebi que havia corrupção envolvida. Ele pode estar subornando autoridades, pagando
Capangas para assustar quem resiste. Marta, que mantivera os braços cruzados, coçou a testa, tentando absorver a enormidade daquela informação. Quer dizer que não é só lucrar. Eles podem vir até com gente armada? Possivelmente. E se eles acharem que assim conseguem acelerar a desapropriação? A raiva misturada ao medo perpassou o rosto de Zé Bento. Isso é revoltante. Eu sabia que tinham gente poderosa envolvida, mas não pensei que chegassem a esse ponto. Arthur cerrou os punhos, sentindo o ombro latejar levemente. Mesmo com dor, a adrenalina corria nas veias. Eu não concordo com isso e quero fazer alguma coisa para impedir que isso avance. Você? Ironizou Marta, erguendo uma sobrancelha. Por que a gente acreditaria em você depois de tanta mentira? A dor moral de Arthur parecia tão intensa quanto a física. Ele respirou fundo, tentando organizar o pensamento. Eu sei que menti. E sinto muito. Mas não quero prejudicar vocês. Posso tentar mexer meus contatos, procurar brechas legais, denunciar o Falcão. Só me deem uma chance. O silêncio voltou a imperar. Marta se afastou, pegando um copo d'água na pia, incapaz de olhar a Arthur nos olhos. Zé Bento, por sua vez, amassou o chapéu nas mãos, evidente que refletia sobre todas as revelações. Ao fim, soltou um suspiro pesado. Olha, Arthur, eu não vou te expulsar. Salvamos sua vida e não somos de virar as costas, mas também não vou confiar de olhos fechados. Se quiser ajudar, que ajude. Vamos ver se suas ações falam mais alto que suas palavras. Arthur sentiu um mínimo de alívio, ainda que o clima permanecesse carregado. Agradeceu com um gesto leve de cabeça. Obrigado. Vou fazer o possível para reverter esse projeto, ou pelo menos deter os métodos do Falcão. Zé Bento olhou de soslaio para o curral, onde algumas cabeças de gado se movimentavam sem imaginar o que se passava entre os humanos. Preciso que você entenda que aqui tem história. Minha família está nesse chão há gerações. É muito fácil alguém de fora chegar e dizer que vai virar um resort. Mas para nós, isso aqui é a vida. Arthur compreendia perfeitamente. Ouviu a voz de um alerta ecoar de dentro. O celular velho que ele usava vibrava sobre a mesa. Caminhou até lá e atendeu, notando a tensão de Marta e Zé Bento, que não tiravam os olhos dele. Fala aí, Arthur. É o Lucas, assistente da presidência. Você tá bem? Começou a voz do outro lado. Sim, mais ou menos. Estou me recuperando, respondeu de forma contida. Aconteceu algo? Acabamos de saber que um dos diretores foi visto com capangas numa cidade vizinha, pressionando fazendeiros. Tem gente machucada. Estão comentando que agora vão para valer. Arthur sentiu um calafrio. Quem é esse diretor? Eduardo Falcão. Dizem que ele está passando por cima de todos os limites. Acham que você morreu no acidente, ou pelo menos está fora de ação. Então ele está mandando e desmandando. O coração de Arthur disparou, e ele percebeu que Zé Bento tentava, pelos seus gestos e expressões, entender do que se tratava. Arthur finalizou a ligação o mais rápido possível, a mão tremendo ao guardar o celular. Voltou-se para Zé Bento e Marta, o rosto pálido. Meu assistente disse que Falcão já começou a agir abertamente, usando gente armada para expulsar proprietários. Ele acha que eu estou fora de ação. Então, não tem freio. Zé Bento e Marta se entreolharam, o temor crescente nítido nos olhos. Então é guerra? Questionou Zé Bento, a voz grave. Arthur passou a mão pelos cabelos, tomado pela culpa e pela raiva. Se depender dele, sim, mas vamos lutar. Não vou permitir que esse homem faça o que quiser em nome da empresa. Precisamos denunciar, pegar provas, alguma coisa. Antes que pudessem continuar, o rádio antigo, que ficava em cima de um móvel, começou a chiar subitamente, captando uma transmissão local. Uma voz nervosa se sobrepunha ao chiado, pedindo ajuda, relatando confusão em uma chácara próxima. Era um pedido de socorro claro, com o locutor implorando que alguém chamasse reforço. Reconheciam a voz. Pertencera a um vizinho que,
Dias atrás, anunciara chuvas fortes. Desta vez, ele gritava sobre homens armados que cercavam propriedades. Arthur e Zé Bento trocaram olhares imediatos. Não havia muito tempo para pensar. As ameaças estavam se tornando reais. Bem diante deles, Marta levou a mão ao peito, apreensiva, e tudo indicava que a situação ia piorar rapidamente. Então, ecoou nítido no velho aparelho. Um chamado de socorro irrompe no velho rádio. Mais grileiros armados foram avistados na região. Arthur troca um olhar com Zé Bento. Eles precisam decidir como reagir. E rápido. Arthur mal conseguia respirar direito desde o instante em que descobrira que o cerco contra as famílias locais se fechava cada vez mais. As últimas horas tinham sido um turbilhão de ligações interrompidas, rádios transmitindo pedidos de ajuda e relatos de violência. A pressão vinda de dentro da Medeiros Incorp também crescia, com diretores exigindo resultados imediatos. Era como se a empresa estivesse avançando sobre a Chapada Diamantina de maneira implacável, deixando claro que a paciência se esgotara. Na chácara, Marta e Zé Bento acordaram antes mesmo do sol, preparando-se para um dia crucial. Vários vizinhos tinham passado por ali, uns pedindo orientações, outros trazendo notícias de confrontos em propriedades próximas. A sensação geral era de que chegara o momento de agir ou entregar tudo de bandeja, e ninguém queria entregar. Em meio a isso, Arthur tentava achar um rumo. Sabia que precisava de provas concretas para desmascarar Eduardo Falcão e os métodos ilegais que vinham sendo empregados. Ainda não tinha ideia de como faria isso sem pôr todos em risco. Logo cedo, decidiu buscar ajuda fora dali. Caminhou até o topo do morro, atrás da casa, para ver se o sinal do celular simples pegava, como fizera em outras ocasiões. Zé Bento o seguiu, não tanto por desconfiança, mas por querer entender o que ele planejava. No alto, debaixo, de um sol tímido, mas já bastante quente, Arthur conseguiu alguns minutos de ligação com uma ONG ambiental de Salvador, onde um conhecido seu trabalhava. Tentou explicar a urgência, relatando as ameaças, os subornos e a possibilidade de desmatamento numa área preservada da Chapada. Do outro lado, o contato prometeu apoio, mas deixou claro que precisaria de documentos, testemunhos e provas, suficientes para embargar qualquer ação empresarial. Precisamos de algo sólido, repetiu o homem ao telefone. Sem isso, não podemos mover a máquina pública com a rapidez que você quer. Arthur desligou, frustrado. Ficar exigindo rapidez num sistema burocrático parecia utopia. Desceu o morro acompanhado de Zé Bento, que ouvira partes da conversa. Disse que precisam de provas, né? Comentou o fazendeiro, limpando o suor da testa com a manga da camisa. A gente tem os documentos do sítio, mas acho que não é isso que vai segurar esses homens armados que andam por aí. Arthur fez que sim, olhando o horizonte. Pequenos pontos brancos de outras sedes de fazenda se espalhavam pela vegetação verde escura. Imaginou quantas famílias estavam na mesma situação, sem saber se teriam suas casas dali a algumas semanas. Chegando de volta à casa, encontraram Marta aflita na cozinha. Alguém telefonara de um número conhecido e deixara um recado estranho. Ela explicou, com a voz trêmula. Disseram que nosso prazo está acabando. Falaram coisas sobre já terem convicção de que o Zé Bento não vai cooperar e que a empresa tomaria as medidas cabíveis para desapropriar tudo. Eu não reconheci a voz, mas ele citou teu nome, Arthur. Zé Bento fechou a cara, enquanto Arthur pigarreou, pensativo. Com certeza é gente ligada ao Falcão, afirmou ele. Mas ainda preciso confirmar isso. Vou ver se acho mais pistas nos documentos que tenho aqui. Na sala, havia uma mesa repleta de papéis que Arthur garimpou junto a um contato de confiança na própria Medeiros Incorp.
Contratos parciais, esboços de acordos e até conversas por e-mail impressas às pressas. Em meio a tudo isso, Arthur tentava montar um quebra-cabeça que provasse a prática de corrupção e ameaças diretas. Com provas sólidas, poderia acionar a ONG, a imprensa ou mesmo a prefeitura local, forçando um embargo imediato. Enquanto examinava cada folha, notou Marta encostada no batente, olhando-o de soslaio, ainda magoada. Desde que descobrira a posição real de Arthur na empresa, ela mantinha uma distância fria. Porém, também sabia que ele era a melhor chance de expor as jogadas sujas por trás do projeto de resort. Por isso, não o impedia de continuar. Ali, a tensão se ampliou no fim da tarde, quando um rapaz chegou de moto, coberto de barro. Ele mal conseguia falar de tão nervoso. Contou que um funcionário local da empresa aparecera na propriedade vizinha para negociar e, ao perceber que não teria acordo, deixou um aviso velado de que capangas voltariam em breve para forçar a saída de quem resistisse. Não era difícil concluir quem mandara aqueles homens. "Tão avançando rápido", murmurou Zé Bento, enquanto o rapaz da moto arrancava de volta para avisar outros sitiantes. Arthur voltou a estudar seus papéis. Precisava agir, mas acima de tudo tinha de juntar o máximo de evidências. Mandou mensagens para o contato da ONG, informando os nomes dos proprietários ameaçados e a data dos conflitos, e pediu que iniciassem um dossiê junto às autoridades ambientais e estaduais. Queria que as ações de Falcão se tornassem alvo de investigação. A essa altura, o desgaste emocional atingia Zé Bento e Marta. O casal mal conseguia dormir, temendo que qualquer barulho na noite fosse o início de uma invasão. Para piorar, o rádio emitiu uma notícia preocupante. A chuva, que antes bloqueava as estradas, agora dera trégua, facilitando o acesso a veículos pesados e, possivelmente, grupos de seguranças ou pistoleiros contratados. O tempo, que antes parecia inimigo de Arthur, agora virava inimigo dos proprietários de terra, pois o caminho estava livre para os invasores. Arthur sentiu na pele o peso de ter sustentado aquele projeto. Recordava-se de conversas com Falcão, além que o diretor prometia expansão e lucro em tempo recorde. Agora via o preço real sendo pago em lágrimas e medo. No entanto, uma pequena esperança surgiu quando um conhecido de Zé Bento, funcionário na prefeitura do município, enviou a informação de que existia um decreto ambiental que protegia partes da Chapada Diamantina, restringindo construções de grande porte. Se Arthur conseguisse provar que a área exata da chácara se enquadrava nesse decreto, poderia ser expedido um embargo temporário, ganhando tempo para revelar toda a tramóia de Falcão. A noite caiu, trazendo no vento um sentimento de urgência. Arthur, Zé Bento e Marta se reuniram na cozinha, iluminada apenas por uma lâmpada amarelada. Espalharam documentos sobre a mesa, analisando mapas antigos da região. Tentavam localizar coordenadas exatas para comprovar que parte da chácara entrava na área de proteção. De tempos em tempos, Marta olhava com apreensão para as janelas, como se qualquer farol pudesse anunciar a chegada de estranhos. Em dado momento, Arthur sentiu falta de algumas folhas que deixara em cima de uma pilha. Eram impressões de mensagens entre Falcão e um advogado, onde havia menções explícitas de pagamentos suspeitos a autoridades locais. Procurou por toda parte, revirou caixas, mas não encontrou. Perguntou a Marta e Zé Bento, que juraram não ter mexido ali. "Mas elas estavam aqui, tenho certeza", insistiu, já suando frio. Aqueles documentos eram fundamentais. É quase a prova definitiva de corrupção. Como isso some assim? Zé Bento coçou a barba, intrigado. "Será que alguém entrou aqui enquanto estávamos fora? Marta saiu rapidinho hoje para resolver umas compras. Eu estava lá atrás no pasto. Era possível que tivessem sido vítimas de sabotagem. Alguém poderia ter passado despercebido e levado os papéis, principalmente após o burburinho de que Arthur estava reunindo provas."
O desaparecimento gerou uma angústia imediata. Sem aquelas páginas, seria bem mais difícil enquadrar. Falcão! Arthur sentiu um peso no peito, como se tudo conspirasse contra. Tentava manter a calma, mas Marta percebeu seu olhar de desespero. A gente vai achar outra forma, disse ela, tocando o ombro dele com cuidado. Pela primeira vez demonstrando um pouco de empatia após os atritos recentes. Não vamos desistir agora, ele concordou, ainda frustrado, mas se apegando àquele fiapo de solidariedade. Precisavam juntar qualquer outra evidência. Esperava que as outras cópias, guardadas em locais diferentes, não tivessem sido destruídas. Talvez seu contato na ONG ainda tivesse os arquivos digitais. Já passava da meia-noite quando terminaram de vasculhar tudo. Nada das folhas sumidas. A exaustão pesou. Resolveram descansar o mínimo possível e retomar as buscas. Ao amanhecer, a noite se arrastou, cada barulhinho virando motivo de sobressalto. O medo de um ataque e o drama de ter perdido provas cruciais martelavam a mente de todos. Ainda assim, levantaram antes do sol raiar, na esperança de revirar o terreno e, quem sabe, encontrar algum indício de invasão. Marta acendeu uma lamparina e saiu com Zé Bento, enquanto Arthur tentava religar o celular velho para enviar mensagens urgentes. Foi quando notaram uma luminosidade intensa vindo da estrada principal. No começo, pensaram ser apenas a luz do dia surgindo, mas logo se deram conta de que eram faróis. Pelo menos 2 caminhões grandes avançavam na estrada esburacada, seguidos por uma caminhonete cheia de homens, alguns talvez seguranças privados. A visão daquela fileira de veículos fez Arthur largar o celular, correndo para junto de Zé Bento. Marta ficou pálida, as mãos segurando a lamparina com força. "É hoje", murmurou Zé Bento, o olhar tenso. "Eles vieram com máquinas. Vão tentar passar por cima de tudo." Arthur pegou os documentos que ainda restavam, incluindo a escritura antiga da chácara, apertando-os contra o peito. O sol despontava entre as montanhas, mas aquela claridade nada tinha de tranquilizadora. Tudo indicava que o confronto definitivo estava a poucos metros de começar. Ao longe, o barulho pesado dos motores ecoava. O grupo de veículos avançava lentamente, porém sem hesitação, prontos para cruzar a porteira da fazenda. Arthur e Zé Bento trocaram um olhar cheio de gravidade. Era hora de lutar com todas as forças que lhes restavam. E foi nesse instante, sob o primeiro brilho do amanhecer, que os faróis iluminaram o portão da chácara, revelando que não eram apenas simples caminhões, mas sim escavadeiras e homens uniformizados. Os primeiros raios de sol mal iluminavam o quintal da chácara quando os caminhões e tratores avançaram, anunciados pelo ronco alto dos motores. A terra vibrava levemente sob os pneus grossos, e uma fina nuvem de poeira ergueu-se assim que o comboio atingiu o ponto onde o terreno de Zé Bento começava. À frente, num carro mais discreto, vinha Eduardo Falcão, acompanhado de homens cuja postura fria e calculista deixava evidente que não estavam ali para negociar. Arthur, Zé Bento e alguns vizinhos já aguardavam perto da cerca. A noite inteira fora consumida pela angústia e pelos últimos preparativos para a defesa, ainda que fossem muito mais simples do que desejavam. O pequeno grupo de agricultores formara algo como uma barreira humana, munidos de nada além da própria coragem e ferramentas improvisadas. A presença daqueles tratores pesados e seguranças armados, porém, impunha um temor inegável. Quando o comboio parou, Falcão desceu do carro com um semblante de triunfo. Vestia uma camisa social clara, sapatos que mal tocavam a lama e segurava pastas cheias de documentos. Parecia confiante de que nenhum obstáculo genuíno o impediria de prosseguir. Levantou a mão num gesto autoritário,
ordenando silêncio aos homens atrás de si. "Bom dia, senhores", disse, com certa ironia. "Vim para concluir o que deveria ter sido feito há dias. Esta área pertence ao projeto da Medeiros Incorp e, portanto, precisamos liberar o terreno." Zé Bento deu um passo à frente, sem desviar o olhar. Seu coração batia acelerado, mas sua voz soou firme. "Essa terra não é de vocês. Nós temos documentos, escrituras antigas. Nenhuma obra pode acontecer aqui sem nosso consentimento." Falcão riu pelo nariz e abrindo uma das pastas com desdém. "Nós temos um decreto judicial que nos permite avançar com a desapropriação. E se não tiverem notado, trouxe homens e máquinas suficientes para resolver isso hoje mesmo." Arthur observava ao lado de Zé Bento, com o peito travado. Sabia que aquele decreto era, em parte, fruto de suborno e manipulação. Caminhou até ficar frente a frente com Falcão, ignorando os olhares de surpresa de alguns seguranças. "Falcão, eu ainda sou o proprietário majoritário da Medeiros Incorp. Não autorizo que você use violência ou ameaças para forçar a saída dessas pessoas." O diretor franziu o senho, visivelmente irritado. Estreitou os olhos, analisando a figura de Arthur como se não acreditasse que estivesse vivo e ali, firme. "Então você realmente sobreviveu ao acidente. Achei que estivesse fora de ação." Forçou um sorriso sarcástico. "Mas já que está aqui, melhor ainda. Assina logo as ordens e acabou. Menos dor de cabeça para todo mundo." Arthur balançou a cabeça. "Eu não vou assinar nada. Não concordo com o que você está fazendo. Já descobri suas práticas sujas, os capangas, as falsas notificações." Falcão revirou os olhos, impaciente. "Então se tornou um sentimental, Arthur. Acha que sua reputação vai se salvar ajudando meia dúzia de sitiantes? Você está desperdiçando tempo e dinheiro, e isso me irrita." Os tratores avançaram um pouco, tocando a cerca de arame. Um dos seguranças levantou o braço, pronto, para sinalizar que era hora de começar a remover o que encontrasse pela frente. Zé Bento, Marta e mais alguns moradores puseram-se em linha, bloqueando a passagem com seus próprios corpos. O medo era palpável, mas a determinação de não ceder também. "Se passarem por cima da gente, vão ter que responder na justiça", bradou Marta, segurando firme um cabo de enxada. Falcão fez um gesto indiferente. Era como se estivesse apenas esperando que a poeira baixasse para prosseguir. Então, para surpresa de todos, uma sirene cortou o ar, seguida pelo som de um outro carro chegando. Era um veículo com adesivos de órgão ambiental e, atrás dele, a viatura de uma delegacia local. 2 fiscais desceram, verificando documentos e tirando fotos. Junto a eles, um policial de rosto sério, que parecia não estar disposto a ignorar irregularidades. "Quem é o responsável aqui?" perguntou um dos fiscais, ergando uma prancheta. "Recebemos denúncias de atividade ilegal e possível ameaça a áreas de preservação." Falcão, embora momentaneamente surpreso, ergueu a voz autoritária. "Temos todos os documentos de desapropriação em dia. Essa área vai receber um projeto de resort, aprovado pelas instâncias superiores." Arthur reconheceu aquele momento como a chance de expor tudo. Sem hesitar, tirou da pasta que trazia sob o braço as folhas que ainda restavam, incluindo mapas detalhados e cópias de e-mails que apontavam para subornos e conluios. Entregou-o ao fiscal com pressa, enquanto falava. "Aqui estão provas de que este terreno é, em parte, protegido por decreto ambiental, além de existirem fortes indícios de suborno de funcionários para liberar as obras sem vistoria completa. Estes documentos confirmam que não houve transparência nos processos e que a desapropriação pode ser ilegal." Zé Bento e Marta olhavam com esperança. Outros moradores se aproximaram, apresentando títulos de terra e relatos de ameaças. O fiscal fez uma leitura rápida,
conferindo assinaturas, datas e sessões de lei anotadas. Ao lado dele, o policial mantinha a mão próxima ao coldre, observando a tensão crescente entre os seguranças de Falcão e os agricultores. Em meio a esse frenesi, um dos seguranças tentou avançar para tomar de volta os papéis de Arthur, mas o policial foi ágil, interceptando o homem e ordenando que ficasse onde estava. O silêncio pesado dominou o local por alguns instantes, até o fiscal erguer o olhar e encarar Falcão. Se parte dessa área realmente estiver sob proteção ambiental, não podemos permitir nenhum tipo de escavação ou derrubada até que a situação se esclareça. Vou pedir suspensão imediata de qualquer ação aqui até nova ordem judicial. Falcão explodiu em ira. Isso é um absurdo. Sabe com quem está falando? Tenho o respaldo da empresa e de investidores internacionais. O policial, no entanto, e não parecia impressionado. Se há indícios de irregularidade, teremos que investigar, senhor. Por favor, ordene que desliguem esses tratores. Os motoristas das máquinas hesitaram, olhando para Falcão em busca de instruções. Ele, furioso, percebeu que não tinha escolha senão recuar pelo menos naquele momento. Só poderia retomar as ações quando provasse que tudo estava legalizado. Os seguranças armados trocaram olhares tensos, porém também recuaram, largando a iniciativa de forçar passagem. Arthur deu alguns passos à frente, mostrando-se aliviado, mas ainda cauteloso. A presença das autoridades dava certo amparo, mas ele sabia que Falcão não desistiria tão fácil. Os caminhões e escavadeiras começaram a manobrar, afastando-se da cerca. A poeira subia novamente, mas agora em sinal de partida, não de invasão. Zé Bento soltou um suspiro profundo, enquanto Marta levou as mãos ao rosto, contendo um soluço de alívio. Os moradores, ainda de ferramentas em punho, se abraçavam discretamente, sem saber se deviam comemorar ou simplesmente retomar a vigília. Arthur, por sua vez, fitou Falcão, que se dirigia ao próprio carro, bufando de raiva. Antes de entrar no veículo, o diretor corrupto se virou, fixando os olhos em Arthur, como se quisesse perfurá-lo de ódio. Falou, entre dentes, mas alto o suficiente para ser ouvido por quem estivesse próximo. Isso não vai ficar assim. Vou garantir que você se arrependa de ter traído a empresa. Desde as primeiras horas daquela manhã, o clima na chácara parecia outro. Embora ainda pairasse uma tensão no ar, havia um sentimento de esperança e alívio que ninguém conseguia disfarçar. Após o confronto direto com os tratores e a chegada dos fiscais ambientais, Falcão e seus homens tinham recuado, impedidos de iniciar qualquer obra ou demolir cercas até que uma investigação fosse concluída. Arthur se levantou, cedo, sentindo na pele as dores remanescentes do acidente e dos esforços recentes, mas notou que, pela primeira vez em dias, dormira sem sobressaltos. Na cozinha, encontrou Marta preparando um café forte para Zé Bento e os outros que apareciam para dar notícias. Apesar do olhar ainda desconfiado, ela não deixou de oferecer uma xícara a Arthur, que aceitou com um aceno de gratidão, e pouco depois chegaram informações de que as denúncias encaminhadas à ONG ambiental e à prefeitura surtiram efeito. O poder público fora pressionado a investigar não só a legalidade da desapropriação, mas também a conduta dos diretores envolvidos. Rumores corriam sobre subornos, conluios, gente grande comprometida. Ainda não era um desfecho garantido, mas as evidências pareciam se acumular contra Falcão e sua turma. Enquanto isso, Arthur também se ocupava com ligações incessantes de acionistas e diretores da Medeiros Incorp, que de uma forma ou de outra queriam entender como aquela situação fugira tanto do controle. Ele falou mais de uma vez com alguns conselheiros, explicando que o projeto do resort precisava ser reavaliado de imediato, sob pena de vir a público um escândalo que poderia arruinar a reputação de toda a empresa. Alguns reagiram com raiva,
outros com prudência. Fato era que, com tantos olhos voltados para a chapada, não seria fácil continuar escondendo o que se passava. Enquanto Arthur lidava com o telefone na sala, Zé Bento aparecia de vez em quando para conferir se havia alguma novidade sobre a investigação. Marta, por sua vez, percebeu que, embora ainda magoada com as omissões de Arthur, começava a enxergar ali um homem disposto a enfrentar adversidades pelo bem daquela comunidade. Na mesma tarde, chegou a notícia de que um juiz local acatara, em caráter emergencial, o pedido de embargo das obras na área em litígio. Isso significava que ninguém poderia retomar nenhum tipo de construção ou demolição até a conclusão das averiguações. A alegria tomou conta dos pequenos produtores que se encontraram na casa de Zé Bento para festejar. A sala humilde, de paredes amareladas, rapidamente se encheu de vozes, risadas, crianças correndo e alívio compartilhado. "Quem diria que a gente passaria por tudo isso?", comentava um dos vizinhos, bebendo café numa caneca de alumínio. "Mas ainda, bem que não desistimos." Zé Bento e Marta, no meio do vai e vem de gente, agradeciam as palavras de apoio. Vez ou outra, lançavam um olhar para Arthur, que ficava mais afastado, ainda meio sem jeito de participar daquela euforia. Alguns moradores o cumprimentavam com um aperto de mão ou um sorriso tímido, mesmo confusos por saberem de sua posição na empresa. Reconheciam que ele fora fundamental para que as denúncias surgissem e ganhassem força. Pouco depois do pôr do sol, a casa esvaziou gradualmente e o silêncio retornou. Arthur e Zé Bento sentaram-se do lado de fora, num toco de madeira que servia como banco, observando as cores do céu mudando com o cair da noite. A brisa do início da noite trazia algum frescor e havia algo de sereno no ar. "Obrigado por ter ficado", disse Zé Bento, sem cerimônia. "Você podia ter ido embora assim que teve chance." Arthur meneou a cabeça. "Eu me sentiria um covarde. Ainda me sinto responsável por essa bagunça." Deu um riso breve, sem muita alegria. "Mas pelo menos parece que as coisas estão indo para o rumo certo." Zé Bento passou a mão na barba grisalha, pensativo. "Vocês, da Medeiros Incorp, vão mesmo mudar o projeto? Ou é só papo para enganar a gente?" Arthur olhou nos olhos dele. "Estou me esforçando para que mude. Vai haver uma reformulação. E só deve prosseguir se houver respeito às normas ambientais e garantias de que a comunidade local participe e se beneficie." "Isso é bom. Mas e o que acontece com aquele tal Falcão?" Arthur respirou fundo. "Talvez ele seja responsabilizado criminalmente se as provas forem suficientes. A empresa também pode demiti-lo, na melhor das hipóteses." Zé Bento assentiu, lançando o olhar ao horizonte escurecido. "E aí, qual é seu próximo passo? Vai seguir com seu cargo, seu dinheiro ou ficar por aqui?" Arthur deu um sorriso triste, jogando a cabeça para trás. "Não sei. Acho que preciso voltar à cidade, esclarecer minha posição. Mas, depois de tudo isso, é como se eu não fosse mais o mesmo." "Bom, você sempre terá acolhida aqui, se quiser descansar da correria." Zé Bento levantou, fazendo um leve carinho numa das galinhas que ciscava por perto. "Apesar de tudo, a gente não ia te abandonar, né?" Arthur se levantou também, sentindo o ombro queimar de leve, uma lembrança do acidente que dera início a toda aquela reviravolta. Deu um aperto de mão firme em Zé Bento, sem precisar dizer muito. Naquele cumprimento havia gratidão, mútua e algo que se assemelhava a respeito genuíno. Minutos depois, Marta apareceu, chamando para dentro. Tinha preparado um jantar simples, mas com aquele toque de carinho que fazia tudo parecer delicioso. Enquanto comiam,
falaram sobre possibilidades para o futuro. Um projeto de turismo ecológico que empregasse gente da região, valorizar o modo de vida local, proteger as nascentes e trilhas da Chapada. Arthur prometeu levar aquela proposta adiante na Medeiros Incorp, pois era a única forma de evitar a destruição da paisagem que tanto encantava os visitantes. Nos dias que se seguiram, as investigações avançaram, a presença policial aumentou, e Falcão acabou sendo formalmente acusado de corrupção ativa. Confrontado por e-mails comprometedores, alguns recuperados de arquivos eletrônicos e outros achados em pastas na própria sede da empresa, ele não teve como negar seu envolvimento em práticas ilícitas. Toda a empreitada do resort teve de ser suspensa até uma readequação completa. A repercussão do caso chegou à imprensa local e, logo, a jornais de maior alcance. A insistência de Arthur em falar abertamente dos abusos cometidos pela companhia chocou muitos acionistas, mas também gerou uma onda de apoio popular. Afinal, ao admitir os erros e repensar o projeto, ele demonstrava uma mudança sincera de postura. Alguns colegas de diretoria o acusaram de traição, mas outros enxergaram ali a única saída possível para evitar escândalos maiores e boicotes. Quando tudo se estabilizou, Arthur soube que era hora de retornar a São Paulo para formalizar as novas diretrizes da Medeiros Incorp. Pediu apenas mais um dia de sossego na chácara, a fim de se despedir com calma de Zé Bento. E Marta e toda a vizinhança que o apoiara. Descansou na varanda, observando o entardecer na Chapada Diamantina, aquele espetáculo de cores que variavam do laranja ao roxo, tingindo as serras ao longe. Lembrou-se de como chegara ali, arrogante, cheio de pressa, atropelado pela própria ambição, quase perdera a vida numa curva encharcada e, por ironia, acabou sendo salvo pela família que sua empresa planejava expelir. Agradecia aos céus por ter tido a chance de rever suas convicções e fazer o que era certo, ainda que tardiamente. De pé, apoiado num toco de madeira, Arthur contemplou os morros que se estendiam até desaparecer no horizonte. Marta aproximou-se, com um sorriso discreto, mas cheio de ternura. Olhando assim, tudo parece tão tranquilo, né? Nem parece que passamos por tanto sufoco. É verdade, murmurou Arthur, sem desviar o olhar. Às vezes, a gente esquece que há mais valor na paz dessas montanhas do que em todo o dinheiro do mundo. Ela tocou seu braço em sinal de compreensão, depois voltou para dentro de casa, deixando-o a sós com seus pensamentos. O sol já tocava o cume dos morros, lançando fios dourados pela paisagem. Aquele instante carregava uma serenidade quase sagrada. Arthur, por fim, respirou fundo e falou com a voz baixa, porém firme, como se selasse um compromisso consigo mesmo. Eu nunca pensei que encontraria minha maior fortuna na simplicidade de um sítio no meio da Chapada. Mas descobri que nem todo valor pode ser medido em dinheiro. Logo, surgiu uma senhora de olhar preocupado, trazendo outra lanterna e uma capa de chuva velha. Juntos, eles conseguiram puxar Arthur para fora do carro, arrastando-o com cuidado pelo barranco lamacento. Os trovões ainda sacudiam o céu, e a chuva caía forte o suficiente para encharcar a todos em instantes. Arthur sentiu a adrenalina baixar, dando lugar a uma fraqueza lancinante nos braços e pernas. Seu ombro latejava, provavelmente deslocado, e um corte na testa jorrava sangue, deixando a visão turva. O homem robusto, que parecia ter força extraída de anos trabalhando na terra, tomou a dianteira e carregou Arthur nos braços até um velho picape, estacionado precariamente na beira da estrada. Mesmo sem enxergar direito, Arthur pôde notar que a mulher o cobria com uma manta surrada, tentando protegê-lo do vento frio. Não se lembrava de ter visto um rosto tão sereno em meio a tanto caos.
O homem o acomodou no banco de trás e, escorando sua cabeça para que não balançasse tanto, foi impossível para Arthur ignorar a clareza daquele gesto, um misto de firmeza e compaixão. A chuva castigava o teto e as laterais do picape, que sacolejava conforme percorria o lamaçal. Arthur, zonzo, tentava manter os olhos abertos. As luzes dos faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, como se estivessem abrindo caminho na escuridão. Sentiu o gosto de poeira e sangue na boca, e cada solavanco do veículo era um tormento. Em certo momento, pensou ter ouvido o homem falar: "Sou Zé Bento. Aguenta firme, moço. Não falta muito." Arthur não respondeu, mas tentou guardar aquele nome. Precisava se lembrar de quem o salvara. O trajeto pareceu interminável. As estradas de terra viraram um lamaçal, mas finalmente chegaram a um lugar onde a chuva já não era tão intensa, possivelmente graças à folhagem espessa das árvores ao redor. Um pequeno portão de madeira surgiu à frente, rangeu ao ser empurrado. E depois de mais alguns metros, Arthur distinguiu a silhueta de uma casa simples, com uma luz amarelada acesa do lado de dentro. Com dificuldade, Zé Bento e a mulher, que Arthur deduziu chamar-se Marta, tiraram-no do carro e o levaram para dentro. O ar do interior era quente e levemente defumado, cheirando a lenha. Um frágil candeeiro sobre a mesa iluminava o ambiente, projetando sombras no chão de cimento batido. Arthur percebeu utensílios de cozinha, uma estante de madeira, poucas cadeiras, tudo muito diferente do luxo a que estava acostumado. Marta segurou-lhe o rosto com cuidado, avaliando o ferimento na testa. Ele quis protestar, dizer que precisava de um hospital com urgência, mas não tinha forças. Além disso, a voz dela era tão terna que, por um instante, acalmou seu medo. "Calma, a gente vai cuidar de você. Respira fundo." Ela saiu e voltou com uma tigela de água morna e alguns panos limpos. Enquanto limpava o sangue, o corte ardia, mas Arthur suportou. Ouviu Zé Bento comentar que a estrada para o hospital estava bloqueada pela chuva e que não havia muito o que fazer além de esperar o tempo melhorar e as águas baixarem. Aquilo o desesperou ainda mais, porém não conseguia sequer manter-se sentado sem se apoiar. Passado o primeiro momento de cuidados, eles o instalaram em um pequeno sofá de tecido gasto, coberto por um cobertor remendado. Marta verificou se havia outros ferimentos, mas percebeu que, além do ombro dolorido e do corte na testa, Arthur parecia relativamente inteiro. Ele, por sua vez, tentava falar, porém as palavras saíam desconexas. Viu que Marta tinha olhos gentis e um sorriso contido, apesar da tensão daquela noite atribulada. Em outro canto, Zé Bento reabasteceu o lampião, pois a luz elétrica era fraca e oscilante, provavelmente por causa da tempestade. Arthur então percebeu o tamanho de sua vulnerabilidade. Nunca imaginara que, em pleno século XXI, pudesse ficar tão isolado, sem possibilidade de comunicação, dependendo da boa vontade de desconhecidos no meio de uma região rural. Sentiu-se exausto de forma absoluta, incapaz de raciocinar sobre a reunião do dia seguinte ou o que ocorreria com seus negócios. Olhou em volta, vendo a casa simples e sentindo um misto de choque e gratidão. Tentou abrir a boca para agradecer, mas as pálpebras pesaram. A última coisa que escutou antes de tudo escurecer novamente foi a voz de Zé Bento, quase um sussurro, seguido de um barulho distante de trovão. "Amanhã a gente vê o que fazer, Marta, mas ele vai precisar de ajuda de verdade." Arthur abriu os olhos ao primeiro sinal de luz, entrando pelas frestas das janelas de madeira. A claridade suave anunciava que o dia tinha começado. Mas ele ainda se sentia confuso, sem entender direito onde estava. Levou algum tempo até se recordar do acidente na noite anterior,
do som ensurdecedor do metal se retorcendo, do cheiro de gasolina, da chuva incessante. Olhou ao redor com certa dificuldade e percebeu que não estava num hospital ou num hotel, mas sim numa casa modesta, aquecida apenas por uma lâmpada fraca que tremeluzia num canto. Tentou se mexer e sentiu uma dor latejante no ombro e um ardor na testa, como se tivessem mexido ali recentemente. Uma manta simples cobria seu corpo e havia ataduras grossas envolvendo parte da cabeça e do braço. A mente de Arthur começou a recapitular o pouco que lembrava. O resgate feito pelo homem que se apresentou como Zé Bento, a chegada a essa chácara durante a tempestade, uma senhora cuidando de seus ferimentos. Agora, ao emergir do torpor, ele ouviu passos suaves no piso de cimento, seguidos pela voz tranquila de uma mulher. "Bom dia, como está se sentindo?" Era Marta, a mesma pessoa que o ajudara na noite anterior. Ela se aproximou carregando uma pequena tigela fumegante, com um cheiro que lembrava ervas e especiarias. Arthur notou que seus movimentos eram delicados, cheios de cuidado. Agradeceu com um gesto quase imperceptível, ainda tonto. Por costume, e um tanto ansioso, levou a mão ao bolso à procura do celular, mas não o encontrou. Marta, percebendo que ele tentava se erguer, ajeitou um banquinho perto do colchão onde ele estava. "Espera, não se força muito. Você ainda está machucado. Vou limpar esse corte da sua testa de novo." Arthur, acostumado a resolver tudo por conta própria, sentiu um desconforto estranhamente íntimo ao receber aqueles cuidados de uma desconhecida. Ainda assim, estava exausto demais para protestar. Ela encostou um pano úmido na pele dele e ele reprimiu uma careta de dor. "Ontem à noite você estava pior, mas a gente deu um jeito de estancar o sangramento. Esse corte foi fundo. Talvez precise de uns pontos, mas não tem hospital perto e a chuva alagou as estradas", explicou ela, com um tom calmo, quase maternal. Ele tentou falar, mas a voz saiu rouca. "Hospital? É longe daqui?" A resposta veio de um canto, da sala. Zé Bento apareceu segurando um chapéu de palha, ainda molhado do sereno da manhã. "Fica a umas 3 horas de carro, se a estrada tiver boa. Mas com essa chuvarada, tem deslizamento, lama, tudo travado. Já falei com um conhecido que mora perto de lá. Ninguém passa até melhorar o tempo." Arthur fez uma expressão de desalento. Lembrou-se de sua agenda, da reunião inadiável que estava marcada para aquele dia. Precisava de um telefone, precisava mandar notícias. "Meu celular quebrou no acidente", disse, tentando se sentar. "Preciso falar com alguém da minha empresa. Não posso perder uma reunião importante. Vocês têm telefone fixo?" Marta secou as mãos no avental. "Aqui, não. Também não tem sinal de celular debaixo desse teto. Às vezes, se subir o morro lá atrás, pega um risquinho de sinal, mas com esse temporal, é arriscado subir agora." Arthur balançou a cabeça, inconformado. Acostumado ao mundo urbano, onde a conexão é constante, era quase inacreditável depender do clima para fazer uma ligação. Precisava pensar numa solução. Ainda que zonzo, tentou apoiar os pés no chão para se levantar. As pernas tremeram e ele desequilibrou. Marta e Zé Bento correram para ampará-lo. "Devagar, moço. Tá muito cedo para ficar de pé. Seu corpo ainda não se recuperou do choque", aconselhou Zé Bento, com firmeza, mas sem hostilidade. Arthur insistiu, sentindo dor. Queria ao menos dar uma olhada ao redor, entender onde estava. Com a ajuda de Zé Bento, caminhou até a cozinha pequena e sentou-se numa cadeira de madeira. O aroma de uma panela no fogo chamou sua atenção. "É um caldo de legumes que fiz logo cedo", disse Marta, enchendo uma cumbuca e trazendo até ele. "Ajuda a recuperar as forças." Arthur pegou a tigela, notando que as mãos tremiam levemente. Quando provou a primeira colherada,
Foi como um bálsamo quente descendo pela garganta, acalmando o estômago vazio. Comia sem pressa, quase sem notar que estava faminto. Fazia tempo que não parava para uma refeição simples, sentindo o sabor de ingredientes frescos. "Vocês moram aqui há muito tempo?" perguntou ele, para quebrar o silêncio. Marta se encostou no batente, e observando o marido lá fora, que já mexia em algo próximo ao curral. Faz um bom tempo, sim. Eu e o Zé Bento criamos nossos filhos nesse chão. Agora eles estão grandes, morando na cidade, mas a gente não sai daqui por nada." Arthur lançou um olhar breve para fora da janela, vendo o cenário de terra, vermelha e vegetação de um verde escuro, bem diferente das paisagens urbanas onde se sentia mais seguro. "E vocês nunca pensaram em ir embora?" perguntou sem muito tato, embora não tivesse intenção de ofender. "Quero dizer, é meio isolado por aqui." Marta deu um sorriso curto. "A gente ama essa terra, tem nossa história. Nossa família, é nossa vida." Arthur não conseguiu disfarçar a ponta de impaciência que começava a surgir. Para ele, tudo tinha uma solução prática, geralmente envolvendo tecnologia ou dinheiro. "Eu entendo, mas vocês sabem de um lugar onde eu possa usar o telefone? Preciso muito resolver uma questão urgente." Zé Bento entrou na cozinha. Nesse instante, "Se a chuva der uma trégua, eu te levo no alto do morro para ver se consegue sinal. Por enquanto, melhor descansar." Sua perna quase não aguentou o peso. Arthur respirou fundo, tentando conter a frustração. Precisava reagendar a reunião ou pelo menos avisar alguém na sua empresa. Ainda mais complicado, não podia revelar detalhes da sua identidade ou de seus negócios sem saber como reagiriam, mas a urgência apertava seu peito. Deu uma olhada no relógio quebrado em seu pulso, constatando que tudo a seu redor parecia conspirar para que ficasse preso. Naquele lugar, cansado de ficar sentado, insistiu em se levantar e acabou dando alguns passos pela casa. Passou por uma sala simples, com móveis antigos e paredes meio amareladas pelo tempo. Na prateleira, viu algumas fotos emolduradas. Zé Bento e Marta, mais jovens, rodeados por crianças sorridentes. Uma paisagem verdejante da mesma chácara, porém em um tempo mais seco, sem tanta lama. Ele se deu conta de quantas histórias deviam existir por trás daqueles retratos. Foi então que alguém bateu à porta, um vizinho de Zé Bento, trazendo notícias sobre o tempo. A enchente piorou, mas chuva vem vindo. Dizem que não passa veículo nenhum lá na estrada principal. Quem tentou se arriscar ficou atolado. Arthur ouviu aquilo e sentiu o estômago revirar. Não havia como chegar à reunião. Não havia como sair dali. Com os nervos à flor da pele, encarou Zé Bento, quase cobrando uma solução. "Preciso dar um jeito. Não posso ficar preso aqui. É absurdo", protestou. Zé Bento não se abalou. "Eu sei que você tem compromisso, mas com a natureza não tem discussão. Chuva forte aqui isola tudo mesmo. Vai ter que ter paciência, moço." Arthur passou a mão no rosto, suspirando de cansaço. Era inútil argumentar. Ele estava numa realidade completamente diferente, onde seus recursos habituais de nada valiam. Resolveu tentar ajudar em alguma tarefa. Quem sabe isso o fizesse se sentir menos inútil. "Posso fazer algo? Talvez alimentar os animais?" sugeriu. E embora sem saber muito bem no que se metia. Zé Bento deu um leve sorriso. "Tem um galinheiro ali atrás. Pode pegar um pouco de ração no saco grande e espalhar para os bichos. Mas cuidado, tem uns galos meio bravos." Arthur assentiu. Saiu para o quintal, pisando na lama com dificuldade. E a cada passo sentia a dor do ombro latejar, mas quis ignorar. Encontrou o galinheiro, pegou um punhado de ração e jogou para as galinhas, que imediatamente avançaram.
Um galo estridente bateu as asas e correu em sua direção, arrancando um sobressalto de Arthur, que quase escorregou no barro. Ele não pôde deixar de dar uma risada, ainda que involuntária, diante da comicidade da cena. Era algo tão distante de sua rotina em reuniões de alto escalão. Quando terminou, voltou para dentro ensopado, pois a chuva tinha recomeçado, mais forte do que antes. Marta o observou, preocupada. Tá se molhando todo o homem. Sua roupa já tá toda suja de lama. Vai pegar mais frio. Arthur apenas balançou a cabeça, tentando disfarçar a exaustão. Sentou-se perto do fogão a lenha para se aquecer, enquanto Marta oferecia um pano para que ele se enxugasse. A trovoada lá fora aumentava, e o vento voltava a assobiar. Nas frestas das portas, o final da tarde chegou quase sem que ele percebesse. A luz do sol, encoberta pelas nuvens carregadas, foi sumindo, e uma escuridão cada vez mais densa tomou conta do lugar. O zunido do vento lembrou Arthur do terror que sentira na estrada na noite anterior. Ele se perguntava quanto tempo ainda ficaria preso ali, completamente desconectado de seu mundo, sem poder tomar decisões cruciais para sua empresa. De repente, um barulho estranho cortou o silêncio pesado da casa. Algo se moveu lá fora e no quintal, acompanhado por um grunhido ou talvez um rosnado abafado. Arthur sobressaltou-se, sentindo uma pontada de alerta. Marta largou o que estava fazendo e olhou para Zé Bento, que se levantou de imediato e foi até um canto da sala pegar a espingarda. Sem dizer nada, abriu a porta e saiu, deixando para trás um rastro de água que entrava com a ventania. A chuva intensificou, chicoteando as árvores e fazendo com que tudo parecesse ainda mais sinistro. Arthur ficou ali, parado, inseguro, com medo de ser algum invasor ou bicho feroz rodando a chácara. Quis se levantar e acompanhar Zé Bento, mas seu corpo ainda doía, e ele sabia que não estava em condições de enfrentar nada naquele momento. O coração disparou e a sensação de vulnerabilidade voltou a apertar seu peito. No meio da tempestade que recomeça, Arthur ouve um barulho estranho do lado de fora. Pode ser um animal ou algum intruso. Zé Bento corre para fora com a espingarda em punho, deixando Arthur sozinho, ansioso e ainda frágil. Arthur permaneceu, imóvel na sala, com os dedos apertando o tecido do sofá, enquanto a chuva tamborilava intensamente do lado de fora. Tinha acabado de ouvir Zé Bento correr para o quintal de espingarda em punho, deixando um rastro de água que entrava pelos vãos da porta. O coração de Arthur batia num ritmo incômodo. Ele tentava, sem sucesso, enxergar pela janela embaçada alguma forma na escuridão. O ruído estranho que os assustara continuava lá fora, como um rosnado abafado, ora se confundindo com os trovões, ora parecendo um murmurinho que percorria o vento. Marta entrou na sala, afobada, espiando pela fresta da porta ainda entreaberta. Trazia uma lanterna pequena nas mãos, mas estava claro que não tinha intenção de ir atrás do marido naquela tempestade. Assim que avistou Arthur, pôde ver a preocupação no rosto dele. Fica aqui dentro, deixa o Zé Bento ver o que é. Pode ser algum bicho rondando ou... Bem, vai saber. Arthur não se deu por satisfeito. Mesmo dolorido, levantou-se. Eu vou lá, ele pode precisar de ajuda. Foi preciso Marta erguer a mão de leve, quase em súplica. Você mal consegue andar direito. Se insistir, só vai se machucar mais. E o Zé Bento sabe se cuidar com esses bichos. Não é a primeira vez que aparecem por aqui. Ele respirou fundo. Estava certo de que podia ser útil, mas no fundo, admitia que não tinha experiência alguma com aquelas situações. Tiros, animal selvagem, roubo de gado, tudo isso soava tão distante de sua realidade corporativa. Ainda assim, sentia-se horrível por ficar parado enquanto o homem que o havia resgatado corria risco. Finalmente, relutou, mas cedeu.
Certo. Mas se ouvir algo estranho, eu vou. Marta fechou a porta e colocou uma tranca rudimentar. Precisava, acima de tudo, proteger a casa. Mesmo sem tirar os olhos da penumbra pela janela, ela permaneceu ali, fazendo companhia a Arthur. O vento agora fazia as paredes de madeira vibrarem e, de vez em quando, um relâmpago iluminava o quintal, revelando apenas contornos de árvores agitadas. Passaram alguns minutos de silêncio tenso, até que um estampido ecoou. Parecia o disparo de espingarda, abafado pela chuva. Arthur se levantou num pulo, sentindo uma fisgada no ombro ferido. Marta correu para a porta, mas hesitou em abri-la, aguardar ou sair. Era um dilema que se desenhava no olhar dela. Ele viu o medo passar por seu rosto. Então, a porta abriu de repente, empurrada com força. Zé Bento surgiu esbaforido, a roupa molhada colada ao corpo, espingarda na mão. Rapidamente, fechou e trancou a porta atrás de si, como se quisesse impedir algo de entrar. Antes que Arthur pudesse perguntar, Zé Bento balançou a cabeça e ofegante. Acho que eram ladrões rondando o curral ou querendo mexer no gado. Vi duas sombras correndo quando eu apareci. Dei um tiro para o alto para espantar, mas eles podem voltar. Arthur sentiu o sangue gelar. Aquilo não era apenas um animal selvagem. Eram pessoas, assaltantes ou ladrões de gado aproveitando a Issetina, noite de tempestade, para se esconder. Vocês já passaram por isso antes? Perguntou, enxugando com as costas da mão as gotas de chuva que pingavam do cabelo de Zé Bento. Ele assentiu, franzindo o senho. Não é frequente, mas acontece. Ainda mais com boatos de que alguns criadores aqui perto estão tendo problemas. Quando veem a chance, tentam levar uns animais no meio da noite. E a gente não pode dar bobeira. Nesse instante, um trovão sacudiu o telhado, parecendo sublinhar as palavras de Zé Bento. Arthur sentiu-se impotente. Precisava fazer algo, mas sequer tinha uma arma ou condições físicas de lutar. O instinto o levou a sair da sala em busca de algo que pudesse ser útil. Viu um facão pendurado numa parede do corredor, mas hesitou em pegá-lo, temendo apenas atrapalhar se ocorresse um confronto de verdade. Zé Bento, mesmo cansado, fez um sinal para Marta, indicando que ficaria de vigia. A tempestade dificultava qualquer visão, mas ele pretendia dar uma volta pela propriedade para checar se ninguém estava escondido. Fica aqui dentro, Marta. E você também, Arthur. Ele advertiu. Firme. Eu dou conta de fazer essa varredura. Volto. Já. Arthur ignorou a dor no ombro e seguiu Zé Bento em direção à porta. Eu vou junto. Não quero ficar parado enquanto você arrisca a vida. Já me salvou uma vez, me deu abrigo. É o mínimo que posso fazer. Zé Bento avaliou Arthur por um momento, como quem pesa a coragem e a fragilidade de alguém que não está acostumado àquela realidade. Por fim, deu de ombros, talvez reconhecendo que um par de olhos a mais poderia ajudar. Tá bom, mas não te garanto que vai ser fácil. Bota um casaco aí, porque não vou ficar te carregando se você escorregar na lama. Arthur pegou uma capa de chuva surrada que estava pendurada atrás da porta. Com passos cautelosos, os dois saíram de casa. A ventania castigava o rosto, e a água fria descia pelo pescoço, e cada passada virava um desafio no terreno escorregadio. As poças haviam se transformado em pequenas lagoas, e a lama grudava nas botas de Zé Bento, e nos sapatos finos que Arthur ainda usava desde o acidente. Ao se aproximarem do curral, Zé Bento sussurrou. Apaga a lanterna, eles podem ver a luz de longe. Vamos no escuro mesmo. Arthur obedeceu, o coração palpitando. Sentia cada gota de chuva bater na cabeça e escorrer pelo rosto, tentando não pensar no ombro dolorido. Caminhar naquela escuridão era assustador. Bastava um deslize para cair. Seguiam devagar, atentos a qualquer barulho fora do comum.
O mugido de alguns bois indicava que os animais estavam inquietos, talvez agitados pela presença de estranhos. Num lapso de clarão, um raio iluminou a paisagem por um segundo. Arthur teve a impressão de ver duas figuras se movendo além da cerca. Zé Bento pareceu ver também, pois levantou a espingarda de pronto. Gritou para que quem estivesse ali se afastasse, mas a chuva abafava as palavras. De súbito, uma sombra correu por trás do curral, e Arthur, sem pensar, seguiu naquela direção. "Volta! Não corre!" Zé Bento tentou segurar o braço de Arthur, mas ele escapou. Arthur escorregou no barro e caiu de joelhos, quase batendo o rosto num toco de madeira. Gemeu de dor ao sentir o ombro castigado novamente. Se não fosse a adrenalina, provavelmente teria desmaiado. Ainda assim, olhou ao redor, mas já não viu ninguém. Só ouviu passos apressados, sumindo no meio da vegetação. Zé Bento alcançou Arthur, com expressão preocupada. "Tá louco, rapaz? Quer se quebrar todo? Se esse pessoal tivesse armado, você podia ter sido ferido ou coisa pior." Arthur levantou o rosto, ofegante, e viu que sua calça estava imunda de lama, os sapatos arruinados. Entretanto, sentiu mais raiva de si mesmo do que dos ladrões. "Eu só queria ajudar." Zé Bento suspirou. "Agradeço a intenção, mas aqui não é cidade grande, não. As coisas são diferentes. Tem que ter cuidado." Num segundo trovão, eles perceberam que o barulho ao redor ficara apenas no som da chuva. Parecia que os intrusos haviam escapado. Ainda assim, resolveram dar mais uma volta para confirmar que não havia nenhum invasor escondido. Verificaram o curral, contaram o gado, examinaram a cerca. Nenhum animal faltava, nenhuma corrente cortada. Parecia que os ladrões tinham desistido. Aliviado, Zé Bento sinalizou para retornarem. Quando voltaram para a casa, encontraram Marta à porta, ansiosa, segurando uma lamparina, o rosto marcado pela preocupação. Ao ver Arthur mancando, foi correndo buscar um pano e água limpa para tirar a lama das feridas que voltaram a sangrar. "Meu Deus, o que aconteceu?" Arthur balançou a cabeça. "Nada demais, eu só caí. Não peguei ninguém. Se é o que quer saber..." Tentou esboçar um meio sorriso, mas sentia o ardor no corpo. Com a insistência de Marta, sentou-se num banco e deixou que ela cuidasse novamente de seu ombro, agora ainda mais dolorido. Enquanto isso, Zé Bento escorou a espingarda numa quina e se aproximou para checar se Arthur não havia quebrado. Nada. A expressão dele não era de irritação. Parecia, na verdade, mais compreensiva, como se reconhecesse algum valor naquele gesto desajeitado de solidariedade. "Você foi corajoso, moço, mas tem que ter mais cautela. Uma queda dessas pode te deixar aleijado de vez", disse Zé Bento, preparando um remendo para fixar melhor a faixa que sustentava o braço de Arthur. Arthur meneou a cabeça. "Sem jeito. Você salvou minha vida. Cuidou de mim. Não, seria justo eu ficar aqui parado enquanto você enfrenta esses caras sozinho." Zé Bento deu de ombros. "Agradeço, mas melhor resolver isso do jeito certo. De manhã, vou ver se consigo falar com um parente que mora numa área com sinal melhor. Eles sabem como a gente pode reforçar a segurança por aqui." A madrugada seguiu tensa, com Marta e Arthur dentro da casa, tentando descansar, enquanto Zé Bento se revezava em curtos intervalos de vigília no alpendre. Apesar dos sustos, o tempo passou sem novos sinais de invasores. Quando a luz fraca do amanhecer começou a surgir, cansados, eles, enfim, baixaram a guarda. Num pequeno intervalo de conversa, enquanto conferiam o curral mais uma vez, Zé Bento comentou com Arthur sobre os problemas que vinham se acumulando na região. "Esses ladrões estão aparecendo mais agora. Tem gente dizendo que há um grande acordo de venda de terras para um projeto grande, resort, hotel de luxo, sei lá.
Isso chama a atenção de gente que quer se aproveitar, porque muita coisa fica indefinida. Arthur percebeu uma pontada estranha no estômago, uma espécie de pressentimento ruim, projetos de resort. Ele era especialista nisso. Sentia o sangue gelar nas veias ao escutar Zé Bento continuar. Dizem até que Medeiros Incorp pode estar envolvida. Não sei se é boato ou verdade, mas o povo anda preocupado. Foi como levar um golpe súbito. Arthur, calado, fingiu atenção enquanto sentia o coração disparar. Aquela era a sua empresa, o empreendimento que ele mesmo ajudara a planejar. De repente, compreendia que estava exatamente na terra que poderia ser desapropriada para o megaprojeto. Zé Bento menciona de maneira despretensiosa um acordo de desenvolvimento de terras que ameaça a região, fazendo o estômago de Arthur se contorcer de preocupação. O nome Medeiros Incorp pode estar envolvido. Arthur se dá conta, estarrecido. Essa é a empresa dele. Arthur passou a noite revirando-se no colchão simples onde dormia, a cabeça fervilhando de pensamentos desconexos. O nome Medeiros Incorp ainda martelava em sua mente. Era inacreditável que, por ironia do destino, tivesse parado exatamente na propriedade de quem talvez viesse a ser prejudicado pelos seus próprios planos empresariais. Sentia uma pressão crescente no peito, um incômodo que ia além das dores físicas do acidente. Quando os primeiros raios do sol atravessaram as frestas da janela, ele levantou-se sem ânimo. Caminhou até a pequena pia da cozinha, onde Marta já estava de pé, preparando café. Ela ofereceu uma xícara cheia e, apesar do gosto amargo, Arthur sorveu o líquido quente como se esperasse que aquilo pudesse clarear sua mente. Precisava pensar em como lidar com a situação. Na véspera, ouviu diretamente de Zé Bento que havia rumores de um grande projeto envolvendo a Medeiros Incorp. O desconforto moral o impedia de olhar nos olhos daqueles que o haviam socorrido sem saber quem ele era de fato. Zé Bento entrou, tirando o chapéu de palha e pendurando-o em um gancho. A chuva deu uma trégua hoje, comentou, com o olhar focado na xícara de café que Marta lhe oferecia. Talvez dê para chegar naquele morro atrás da casa e pegar sinal de celular, se quiser tentar falar com seu pessoal. Arthur agradeceu, mas não conseguiu sorrir. A noite mal dormida deixara seu rosto pálido e os olhos semicerrados. O ombro ainda latejava, porém o incômodo maior era a culpa que pairava sobre ele, um peso difícil de disfarçar. Ainda não sabia como contar àquele casal que era o próprio dono da empresa, que ameaçava a paz das famílias locais. Precisamos ver se as estradas melhoraram também, sugeriu, tentando soar prático. Talvez eu possa sair daqui, hoje ou amanhã, caso os bloqueios tenham diminuído. Marta e Zé Bento trocaram olhares. Não pareciam incomodados com a presença de Arthur, mas era evidente que a vida do casal dependia de rotinas específicas. E agora havia também as preocupações com possíveis invasores e ladrões de gado. Com a voz tranquila, Marta respondeu: "Depois do café, vamos ver como está o caminho. Mas é provável que ainda esteja alagado ou quase intransitável." Arthur tomou o restante do café em silêncio, lutando contra a sensação de estar abusando da hospitalidade deles. Ao mesmo tempo, sentia urgência em avisar a empresa que estava vivo e, pior, retido em uma das áreas que eles estavam interessados em adquirir. Não gostava de omitir a verdade, mas pressentia que, se abrisse o jogo, o choque e a frustração de Zé Bento poderiam por tudo a perder. Talvez até a boa vontade deles em cuidar dele até que pudesse voltar à civilização. Quando terminou de beber, Arthur levantou-se, preparando-se para a caminhada até o morro. Amarrado ao ombro, um pedaço extra de tecido ajudava a manter o braço menos solto, evitando dores mais fortes. Com passos cuidadosos, acompanhou Zé Bento em direção ao terreno nos fundos da chácara.
A lama ainda estava densa e a vegetação rasteira escondia poças profundas. Arthur foi escorregando algumas vezes, mas o fazendeiro, calejado, seguia firme, embora nunca deixasse Arthur para trás. Subiram o pequeno aclive até encontrarem uma clareira improvisada entre árvores retorcidas, onde Zé Bento apontou para o topo de uma pedra relativamente alta. Às vezes, se subir ali, pega um sinalzinho de celular, mas não é garantido. Arthur examinou o local. O terreno era íngreme, cheio de musgo escorregadio. Respirou fundo e iniciou a subida, escalando devagar, sentindo o ombro latejar a cada esforço. Zé Bento ficou por perto, pronto para ajudar se fosse preciso. Lá em cima, Arthur sacou o aparelho que sobrevivera ao acidente. Não seu celular principal, que estava destruído, mas um outro modelo simples que Zé Bento havia lhe emprestado. Ligou-o e esperou. Nada. Balançou o braço, girou o corpo, esticou-se mais um pouco. Finalmente, um pontinho de sinal apareceu. Num impulso de esperança, discou o número de um dos executivos da Medeiros Incorp. A chamada demorou a conectar, mas depois de alguns segundos, ouviu uma voz familiar do outro lado. Alô? Arthur? É você? Onde diabos se meteu? Está todo mundo te procurando. Arthur fechou os olhos, como se precisar explicar consumisse a energia que lhe restava. Falou rapidamente. Sofri um acidente de carro na estrada. Estou ilhado numa chácara. Você precisa avisar a diretoria. Que estou bem, mas impossibilitado de chegar até aí. A pessoa do outro lado expressou choque, mas em seguida a conversa derivou para cobranças. Queriam saber se ele receberia os advogados e investidores que chegariam na região nos próximos dias para tratar das desapropriações. Arthur reconheceu o gancho do assunto. Sua pulseira apertando o pulso como se lembrasse que não podia deixar transparecer nenhum arrependimento. Por ora, mantenham tudo em andamento. Eu me comunico assim que puder voltar. Olhou rápido para Zé Bento, que aguardava distante, sem ouvir direito. Farei o que for preciso. A ligação foi cortada subitamente. O sinal se perdeu. Arthur suspirou, sentado sobre a pedra, encarando o vale abaixo. Viu a pequena casa e o curral, tão pacatos no horizonte, mas com um destino possivelmente ameaçado. Sentiu, de forma aguda, que estava dividido entre seu mundo empresarial e aquelas pessoas simples que só lhe tinham estendido a mão. Zé Bento se aproximou com cautela, percebendo a tensão em seu rosto. Conseguiu falar? Resolver o que precisava? Arthur confirmou com a cabeça, forçando um sorriso pouco convincente. Consegui avisar que estou bem. Agradeço por me deixar usar esse telefone. Eles desceram juntos, o passo ainda mais cuidadoso por conta do barro. Chegando à chácara, já encontraram Marta debruçada sobre a mesa, resolvendo anotações de despesas da casa. Parecia tudo muito organizado, um esforço para manter a fazenda financeiramente estável. Ao notar a chegada de Arthur, ela sorriu, ainda que de maneira contida. Deu certo a chamada? Deu, sim, obrigado, repetiu Arthur, sentindo uma culpa surda. Precisaria manter o segredo por enquanto, mas não tinha a menor ideia de como fazê-lo sem que a honestidade o consumisse. A manhã transcorreu de forma tensa. Arthur circulava pela casa, sentindo a necessidade de ajudar para aliviar o sentimento de ser um estorvo. Ajudou Marta a recolher alguns baldes de água do poço, ainda que com dificuldade, e tentou varrer um pouco da sujeira que a chuva trazia para dentro. A cada movimento mais brusco, seu ombro reclamava, fazendo-o recuar. Zé Bento, por sua vez, saiu para verificar o estado da estrada, voltando com más notícias. A lama ainda estava funda em vários trechos, e não havia previsão de quando ficaria transitável. Em determinado momento, Marta comentou que Arthur parecia
preocupado com algo que não tinha a ver apenas com sua saúde. Você está sempre olhando esse celular. Tem algum problema sério acontecendo? Ele pensou em uma resposta evasiva. É só trabalho, coisas da minha empresa. Se eu não estiver lá, pode dar dor de cabeça. Ela passou um pano na testa suada, suspirando. Sei como é sentir responsabilidade. Aqui a gente também tem nossas obrigações. Se não cuidar, o gado fica sem pasto. O plantio se perde. É uma correria. Arthur assentiu, concordando. De certa forma, entendia que havia semelhanças, responsabilidade, compromissos, contas a pagar, mas, ao mesmo tempo, eram mundos tão opostos. Ele lidava com cifras enormes e projetos grandiosos, enquanto eles tentavam manter uma chácara produtiva. No fundo, algo o incomodava. A ideia de que seus planos milionários poderiam tirar aquela terra das mãos de pessoas como Zé Bento e Marta. No meio da tarde, um barulho de motor foi ouvido na estrada próxima. Era um jipe velho que surgiu, com dificuldade, patinando na lama até parar diante da casa. Um vizinho distante vinha avisar que, naquela noite, haveria nova chuva forte e que provavelmente o acesso seguiria bloqueado. Arthur sentiu-se sufocado pela notícia, incapaz de deixar aquele lugar. E pior, sem ter coragem de contar a verdade. Mais tarde, ao anoitecer, a cozinha foi tomada pelo cheiro de comida simples e o calor do fogão a lenha. Arthur estava sentado num canto, pensativo, quando seu celular improvisado vibrou com insistência. Tinha conseguido, por milagre, outro fiapo de sinal. Levantou-se de supetão, indo para fora. Atendeu com urgência, na esperança de não perder a ligação. Uma voz impaciente, com ruídos de interferência, chegou aos seus ouvidos. Finalmente! Precisamos de você para agilizar os papéis de compra de terras na Chapada. Onde diabos você tá? O conselho tá cobrando. Arthur tentava explicar, mas a voz do outro lado parecia não dar espaço. Então, de repente, a ligação caiu. Ficou apenas com a tela do celular mostrando novas mensagens que foram chegando enquanto havia sinal. Leu cada uma com os olhos arregalados, o aperto no peito crescendo. No final, não teve como negar a gravidade daquelas palavras. Estamos enviando alguém para finalizar as aquisições de terra. Esteja pronto. O mundo de Arthur e o de Zé Bento estavam prestes a colidir. Arthur despertou naquela manhã com o coração pesado. A chuva tinha finalmente diminuído e as primeiras clareiras de sol surgiam no céu, mas ele não conseguia desfrutar da bela vista da Chapada Diamantina. Seu olhar recaía sempre no visor do celular simples que usava provisoriamente, onde lera, na noite anterior, a mensagem incisiva do conselho da empresa. Alguém da Medeiros Incorp chegaria em breve para garantir a aquisição das terras. Com cada palavra relembrada, sentia um nó na garganta. Ele saiu para o terreiro, cambaleando um pouco na lama seca pela manhã. Zé Bento aparava o galho de uma árvore retorcida, tentando fortalecer o caminho de acesso à chácara. Cumprimentou Arthur com um leve aceno e um bom dia contido. Desde que soubera do envolvimento da Medeiros Incorp em possíveis negócios na região, Zé Bento andava mais tenso, embora ainda não desconfiasse completamente do papel de Arthur nisso. Tudo. Marta surgiu logo depois, com um pano sobre os ombros, as mãos ligeiramente sujas de farinha. Provavelmente, preparava algum pão ou bolo no forno a lenha. Ela olhou para Arthur e notou sua expressão preocupada. Você tá pálido. E dormiu direito? Arthur só conseguiu balançar a cabeça. Não quis mentir, mas também não se sentia livre para contar a verdade. Antes que pudesse acrescentar mais alguma palavra, um som de motor vindo da estrada chamou a atenção dos três. Aquele barulho distinto que se aproxima devagar, patinando vez ou outra, mas avançando mesmo assim. Era um carro ou caminhonete, se esforçando para chegar à chácara.
Estranho, disse Zé Bento, interrompendo o serviço e se virando para a direção do ruído. Depois de tanta chuva, é raro alguém conseguir passar por aqui. Arthur sentiu o coração disparar. Lembrou-se imediatamente das mensagens que recebera. Talvez fosse o tal enviado da empresa. Precisava se esconder. Não queria ser descoberto ali, ainda mais sem ter um discurso pronto. Eu vou lá dentro buscar algo, gaguejou. Sem esperar resposta, saiu apressado, entrando na casa antes que a poeira levantada pelo veículo aparecesse na curva da estrada. Marta acompanhou o homem com o olhar. Notou que ele parecia assustado, mas não entendeu por quê. Entretanto, não teve tempo de questionar. O carro, um utilitário 4x4 brilhante, embora encoberto por respingos de barro, estacionou próximo ao portão. Dele saiu um sujeito de aparência alinhada demais para o ambiente rural, vestindo camisa social e sapatos de couro claramente desconfortáveis na lama. O homem fechou a porta do carro com certa impaciência, mirando a casa como se procurasse algo específico. Zé Bento largou o facão na terra e se aproximou, puxando a aba do chapéu em um gesto de cumprimento. Marta, mais ao fundo, observava com cautela. "Bom dia, tá procurando alguém?" perguntou Zé Bento, tentando soar amistoso. O homem retribuiu com um sorriso rápido, quase impessoal, ajeitando os óculos. "Meu nome é Leandro e trabalho para Medeiros Incorp. Ouvi dizer que aqui é a chácara do senhor. Zé Bento, certo?" Zé Bento franziu o senho com a menção direta da empresa, mas manteve a postura cordial. "Sou eu mesmo. No que posso ajudar?" Leandro abriu a pasta que trazia debaixo do braço e sacou alguns papéis, espanando com impaciência os pingos, de chuva ainda presos neles. "Estou fazendo uma vistoria em nome da empresa. Há negociações em andamento para ampliar um projeto de resort na região. Então precisamos mapear quem são os proprietários e como estão as documentações." Marta, ao ouvir isso, se aproximou. Preferia estar ao lado do marido nesses assuntos. "Olha, esse terreno é nosso, tem escritura antiga e não recebemos qualquer oferta ou aviso de venda." "Pois é justamente por isso que vim", continuou Leandro, mostrando um sorriso calculado. "Queremos agilizar a parte burocrática. Talvez até fechar um acordo amigável, se for do interesse de vocês. Afinal, é um grande investimento na região." Zé Bento olhou para os papéis, sem tocá-los de imediato. "A gente não está interessado em vender, se é isso que veio propor. Esta terra está na minha família há anos." Leandro aproximou-se, mantendo certa distância para não sujar demais seus sapatos. "Eu entendo, mas olha, não custa nada dar uma olhada. Tenho aqui alguns termos de intenção. Não são definitivos, mas podem facilitar um acordo mais para frente." Ele folheou as páginas, tentando apontar cláusulas. Marta permaneceu imóvel, expressão fechada, e Zé Bento sequer moveu a mão para pegar a documentação.